Oi, gente! Como vai? Hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de morte encefálica. Nós vamos fazer algumas observações em relação a esse tema e comentar algumas questões que os nossos alunos pediram, enviaram para a gente. Algumas a gente já até fez alguma explanação, mas vamos retornar quanto a isso. Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre o que a gente trouxe, é importante a gente definir que talvez você que esteja fazendo o concurso não vai ser tão útil nesse momento, porque ainda não encontramos provas que estão cobrando pela nova resolução, né? As provas que a gente encontrou, eles estão cobrando a antiga resolução, mas a probabilidade é que essa nova resolução, que foi do final de 2017, passe a ser cobrada a partir de agora, tá? Então, existe uma resolução que define muitas coisas em relação à morte encefálica. A primeira delas é critério de avaliação e de fechamento de protocolo, tá? Para a gente saber o que é morte encefálica, é importante a gente compreender que vamos observar o slide, é um exame clínico, avaliação clínica do paciente, na qual a gente observa compatibilidade com quadros irreversíveis em relação à função encefálica, tá? Então, quando a gente tem situações irreversíveis em relação à função encefálica, isso pode ser diagnosticado provavelmente vai ser diagnosticado como morte encefálica, e para que nós tenhamos a compreensão do processo de diagnóstico, nós temos que saber que existe uma resolução que respalda esse processo. A primeira resolução é do ano de 1997, que é a 1480, e foi substituída em 2017 pela 2173, que é a qual nós vamos avaliar as mudanças, né? Alguns critérios que foram modificados até então. Então, vamos lá. Nós fizemos aqui um quadrinho para fazer uma comparação entre a resolução de 97 e a de 2017. Eu queria que vocês observassem aqui os slides. E aí ela fala assim, na resolução de 1997, quanto aos parâmetros clínicos para que a gente pudesse iniciar o diagnóstico de morte encefálica, e aí eu abro um parêntese, nós como enfermeiros, nós não diagnosticamos morte encefálica. Nós, como equipe de enfermagem, a gente não diagnostica morte encefálica, mas a gente está na avaliação diária dos parâmetros que podem podem mostrar que esse paciente já está em morte encefálica, tá? Então, nós temos que avaliar muitas condições clínicas, principalmente no paciente crítico, vítima de TCE, pós-TCE, um AVE hemorrágico, enfim. Quais são as condições na qual ele se encontra que talvez possa levar a um diagnóstico realmente de morte encefálica, tá? Então, os parâmetros clínicos que a resolução de 97 nos trazia era o seguinte: coma perceptivo com ausência de atividade motora supraespinhal e também associado à apneia, tá? E aí é interessante a gente falar que as atividades na qual vão estar ausentes são as supraespinhais, não as infraespinhais. As infraespinhais é as que dão os reflexos, as que proporcionam os reflexos que muitas vezes a gente observa no paciente morte encefálica e a gente assusta, né? Tá em morte encefálica, mas tá mexendo, tá com ereção peniana, tá tendo arrepios, tá? Então, essas condições, elas são causadas por conta da preservação de reflexos infraespinhais, não supraespinhais. Quanto aos parâmetros de 2017, ela fala assim, coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal, apneia persistente. E aí ele complementa dizendo que essa lesão encefálica deve ser de causa necessariamente conhecida, irreversível e capaz de causar uma morte encefálica. Então, todos os fatores que estão sendo observados, hemodinâmica, situação clínica do paciente, devem ser de causa conhecida, como consequência de uma causa, e que nós tenhamos, que todos esses fatores tenham a equipe tenha tentado corrigir esses fatores, mas que não tenha conseguido, tá? A ausência, portanto, de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica, tá? Temperatura corporal obrigatoriamente tem que estar superior a 35 graus Celsius, a saturação de oxigênio
na arterial, no caso, que a gente vai avaliar por meio de uma gasometria, tem que estar acima de 94%, e pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 milímetros de mercúrio, isso considerando adultos, tá? Então, no parâmetro anterior da resolução de 97, a única coisa que ele falava era coma perceptível com a ausência de atividade supraespinhal e também a apneia, né? E hoje, na de 2017, ele complementa com várias outras situações, trazendo inclusive temperatura corporal necessária para início do diagnóstico, bem como também pressão arterial sistólica, tá? Então vamos adiante. Os outros dois parâmetros a serem observados é o tempo de observação para que seja iniciado. Então, existe um tempo de observação daqueles sinais clínicos, eu tenho que observar esses parâmetros clínicos por um período determinado para depois iniciar o diagnóstico de morte encefálica. Na resolução de 97, e aqui é de 2017, na resolução de 97 não se tinha nenhum tempo determinado para isso, né? Então, eu avaliava os padrões, situações clínicas, observava as condições a qual nós falamos e aí poderia iniciar o protocolo de morte encefálica. Nesse novo protocolo de 2017, nós temos obrigatoriamente uma avaliação de no mínimo 6 horas. Então, observei algumas condições clínicas que podem denotar morte encefálica, continuo observando esse paciente por mais 6 horas. Se esses sinais clínicos permanecerem, nós vamos abrir o protocolo de morte encefálica. Nós, no caso, a equipe de saúde, tá? Tanto a equipe médica auxiliada pelo enfermeiro. Quando a causa for encefalopatia hipóxico-isquêmica, a observação deve ser estendida. Então, não passa mais de 6 horas, agora é 24 horas. Então, é importante, principalmente se você está numa unidade de terapia intensiva que atende paciente neurológico ou numa unidade de terapia intensiva na qual recebeu um adulto, uma UTI adulto geral que recebeu esse tipo de paciente, é interessante que você passe a observar isso por 24 horas, tá? Então, esses cuidados, essa observação de 24 horas, a observação desses sinais clínicos devem estar na nossa prescrição de enfermagem para que a nossa equipe de técnico de enfermagem avalie por mais tempo e nós também durante esse período de não mais 6 horas, mas sim 24 horas, tá? E aí uma coisa interessante, o terceiro tópico a ser avaliado, é que nós tínhamos um intervalo mínimo entre as avaliações. São 2 avaliações necessárias durante a abertura do protocolo de morte encefálica, tá? No protocolo de 97, nós tínhamos uma avaliação específica que foi modificada para o protocolo de 2017. Essa avaliação depende, esse intervalo de avaliação entre as investigações clínicas, ele é determinado conforme a faixa etária, tá? Então, a faixa etária é de 7 dias a 2 meses, de 2 meses a 1 ano incompleto, de 1 ano a 2 anos incompletos e acima de 2 anos, tá? Essa faixa etária permanece. Então, eu tenho aqui de 7 dias a 2 meses incompletos, de 2 meses agora eu modifiquei, então eu não tenho mais de 2 meses a 1 ano incompleto ou de 1 ano a 2 anos incompletos, eu tenho de 2 meses a 24 meses incompletos, que seria, no caso, os 2 anos, e o paciente acima de 2 anos, tá? Antes nós tínhamos, portanto, para essa primeira categoria, 48 horas entre os intervalos, sendo o intervalo de avaliação. Na nova resolução de 2017, o intervalo de avaliação das 2 avaliações clínicas para os pacientes de 7 dias a 2 meses, agora é de 24 horas e não mais de 48 horas. Quanto à segunda categoria, segunda e terceira, que hoje nós temos, foi condensada em apenas uma categoria, que é de 2 meses a 24 meses incompletos. Nós tínhamos de 2 meses, eu vou falar, a gente vai explanar
o intervalo antigo, porque ainda pode cair, né? Como a gente observou, nós encontramos inclusive duas questões do final de 2017, já tinha saído a nova resolução, mas ainda estava sendo cobrada como a resolução antiga, inclusive uma delas foi anulada, tá? Mas pode acontecer. Então, se falar do intervalo de 2 meses a 1 ano incompleto, você já sabe que é da resolução antiga, da resolução de 97. Quanto a isso, o meu intervalo mínimo entre as duas avaliações é de 24 horas. Agora, se ele fala também de 1 ano a 2 anos incompletos, o meu intervalo mínimo é de 12 horas. Mas se ele pergunta assim para você, qual é o intervalo mínimo de avaliação entre 2 meses e 24 meses incompletos? Opa, tu já sabe que isso foi condensado na segunda resolução, que é de 2017. E aí nós temos 12 horas de intervalo entre uma avaliação e outra, tá? E na terceira categoria, 1 hora entre avaliação e outra. Antigamente nós tínhamos um período mais estendido que era de 6 horas, tá? Então isso torna inclusive o processo de captação, de doação de órgãos e transplante um pouco mais célere, né? Então perdíamos muitos órgãos em decorrência do tempo que tinha que esperar, realmente já estava em morte cefálica, mas aí entrava em deterioração e aí a gente acabava tendo um paciente com condições clínicas um pouco mais desfavoráveis do que se a gente conseguisse ter fechado esse protocolo um pouco antes, tá? Então vamos lá para último requisito a ser avaliado. Eu queria que vocês observassem os slides, por favor. O último quesito a ser avaliado é quanto à confirmação da morte encefálica, tá? Então, observa-se de forma geral, vocês estão vendo que existem muito mais informações do que no protocolo, na resolução de 97, desculpe. Na de 97, que é desse ladinho aqui, e essa daqui é de 2017, fala assim, ó, que necessariamente eu tinha que ter exames clínicos realizados por médicos diferentes e exames complementares realizados em intervalos variáveis. Esses intervalos é conforme a faixa etária, conforme a gente viu no slide anterior. Esses exames complementares, os exames complementares devem demonstrar, primeiro, a ausência de atividade elétrica, segundo, a ausência de atividade metabólica cerebral e terceiro, a ausência de perfusão sanguínea cerebral, tá? Então, na resolução de 2017, ele fala assim, ó, eu tenho que ter obrigatoriamente 2 exames clínicos por médicos diferentes. Tudo bem até aqui? Por quê? A diferença do protocolo da resolução de 2017 para 97 é que aqui ele especifica que são 2 exames clínicos. Antes, nós sabíamos que eram 2 exames clínicos porque tinha um intervalo entre a primeira e a segunda avaliação, mas isso não estava de forma explícita na resolução, tá? Então, agora eles trouxeram de forma explícita 2 exames clínicos por médicos diferentes. E aí vem a outra observação que nós não tínhamos na resolução de 97. Esses médicos devem ter capacitação para confirmar o coma não perceptivo e a ausência da função do tronco encefálico, tá? Então, obrigatoriamente esse médico tem que passar por uma capacitação que o dê condições para avaliar essa situação, que é de coma não perceptivo e situações que denotam ausência de função do tronco encefálico. Essa é a outra diferença, tá? Então, a primeira ele deixou explícito que são 2 exames clínicos e necessariamente esse médico que vai realizar os médicos, porque são 2 médicos diferentes, obrigatoriamente, esses médicos devem ter capacitação para isso, tá? Um teste de apneia deve ser realizado. Além disso, os exames complementares devem comprovar a ausência da atividade encefálica. Então, os exames complementares devem comprovar a ausência de atividade encefálica. Segue os mesmos padrões. Ele deve identificar a ausência de perfusão sanguínea, a ausência de atividade metabólica ou a ausência de atividade elétrica encefálica, tá? Então, obrigatoriamente, o exame complementar ele deve comprovar, tá? Então, ele não pode ficar de uma avaliação incompleta, na qual se tenha dúvida da ausência da atividade encefálica. Se houver dúvida da atividade encefálica, deve-se avaliar novamente esse paciente. Então, o exame
clínico, a confirmação da morte encefálica por meio do exame complementar, desculpe, não exame clínico, o exame clínico foi feito anteriormente, os exames complementares devem confirmar, portanto, a ausência de atividade metabólica, vamos observar a ausência de atividade elétrica e também a ausência da perfusão encefálica, tá? Então vamos adiante, agora a gente vai começar com as questões e aí, mais uma vez, queria que vocês observassem sempre o enunciado. Existe realmente uma probabilidade de ser cobrada a partir de agora a resolução de 2017, mas também a gente pode encontrar algumas provas que ainda cobrem a resolução de 97, tá? Então vamos lá, essa questão é do ano de 2015 e ela fala assim: mulher de 52 anos apresenta hemorragia subaracnoide extensa, secundária à ruptura de aneurisma de artéria cerebral média esquerda. No ambiente do CTI, ou unidade de terapia intensiva, evolui com midríase bilateral fixa e suspeita de morte encefálica. Sobre os critérios de morte encefálica, bem como o manejo do potencial doador, assinale a alternativa correta, tá? E aí ela fala assim, na questão A: os sedativos ou hipnóticos, vamos mais uma vez, ela pede a alternativa correta. Os sedativos ou hipnóticos comumente utilizados no ambiente de CTI não descaracterizam o diagnóstico de morte encefálica e não precisam ser suspensos. Essa afirmativa, ela é falsa, tá? Então, todo paciente que tiver sobre o uso de algum hipnótico, alguma droga depressora do sistema nervoso central, essa droga deve ser suspensa. Nós temos um período para que avalie o paciente pós-suspensão dessa droga e aí sim iniciar o protocolo de morte encefálica se as condições clínicas permanecerem, né? Então nós vamos ter um período de avaliação. O período de avaliação tem que ser após essa droga ser metabolizada. Então, por exemplo, pacientes nefropatas, pacientes idosos, eles têm um período de metabolização muito maior. A gente tem que considerar esse período para depois de então avaliar as situações clínicas desse paciente a partir do protocolo estabelecido para fechar ou não um protocolo de morte cefálica, tá? Portanto, essa afirmativa é incorreta. Nós estamos à procura da afirmativa correta. A letra B fala assim: as provas clínicas iniciais são caracterizadas pela ausência de reflexos profundos de tronco, córneo palpebral, de tosse, óculo motor, vestíbulo calórico, além da midríase paralítica e consensual e também prova de apneia. Vamos adiante. Letra C fala assim: a presença de causas violentas de morte encefálica contraindicam. Então, a presença de causas violentas de morte encefálica contraindicam doações de órgãos, já que o corpo deve ser encaminhado ao IML para a realização de necrópsia. Causas violentas, um PAF, um PAB, assaltar a pessoa e espancar a pessoa teve traumatismo craniano e depois evolui para morte encefálica, enfim, presença de causas violentas contraindicam. Essa afirmativa é extremamente falsa, tá? É falsa. A presença de morte violenta não contraindica a doação de órgãos. Caso a família desse cadáver não queira que seja doado os órgãos, tudo bem, vai ser contraindicado, né? Então a gente nós não vamos insistir com a doação dos órgãos desse cadáver. Entretanto, unicamente a presença de morte violenta não contraindica. O que vai acontecer? E aí, para você que está querendo estudar um pouco mais para melhorar a sua CDOT ou saber um pouco mais sobre morte cefálica. Nesse caso, o paciente decorrente de morte encefálica e teve uma causa violenta prévia, nós vamos, caso a família concorde,
fazer a captação da mesma forma dos órgãos. Depois que encerrarmos a captação de órgãos, esse corpo deve ser encaminhado ao IML. Então a gente liga e fala, olha, teve uma causa violenta, isso eles já foram comunicados anteriormente, teve uma causa violenta, a captação já foi realizada e a gente gostaria que vocês viessem pegar o cadáver. Nós, como enfermagem, enfermeiros, levamos esse corpo lá para a anatomia patológica do hospital, juntamente com o documento que comprova todas as extrações realizadas, e o IML pega o cadáver lá para fazer as avaliações dos outros processos na qual a gente não compete mais a gente. Então, simplesmente morte violenta não contraindica a doação de órgãos, tá? A diferença é que nós temos que enviar um documento dizendo, olha, captamos coração, foi extraído rim, foi extraído fígado, foi extraído pulmão, córneas, tudo, algum outro tecido, tudo que foi extraído tem que ser realmente documentado. Quem vai fazer essa documentação é a equipe médica, cada um dentro da sua área. Então, a equipe pulmonar, a equipe cardíaca, hepática, enfim, vai fazer e assinar para que a gente mande lá junto com o cadáver para o IML, tá bom? A letra D, no caso descrito, a hora do óbito, dado importante, deve ser a mesma da constatação de ausência dos sinais vitais, pulso, pressão arterial e incursões respiratórias. Onde está o erro nessa questão? Não deve ser, no caso, a hora do óbito, não deve ser a mesma da constatação de ausência. Quando a gente fecha o protocolo de morte encefálica, esse paciente ainda apresenta pulso, ainda apresenta pressão arterial, ainda apresenta incursões respiratórias, porque ele está sendo mantido. Ele está muito provavelmente com droga vasoativa, ele está muito provavelmente, na verdade, certamente, sobre ventilação mecânica, suporte ventilatório. Então, ele tem ainda esses sinais vitais, tá? Então, essa questão é falsa. Qual vai ser a data a hora do óbito? O momento que fechou o protocolo de morte encefálica, tá? Até porque depois que a gente termina de realizar a captação de órgãos, não vai haver mais pulso, tudo vai ser desligado, não vai haver mais pressão, não vai haver mais incursão respiratória. E a morte dele foi diagnosticada antes disso, lá na abertura e fechamento do protocolo de morte encefálica, tá? Então essa questão também é falsa. Letra E, a idade da paciente, quantos anos? 52 anos. Contraindica a doação de órgãos, com exceção das córneas. Mentira, mentira, não contraindica. O que vai contraindicar a doação de órgãos, mesmo mediante fechamento de morte encefálica, muito provavelmente são as condições clínicas da paciente, na qual ele não falou aqui, ele está falando apenas de idade, ou a recusa dos familiares, tá? Então, a resposta certa nesse caso é a questão B. Tá? As provas clínicas iniciais são caracterizadas pela ausência de reflexos profundos de tronco, midríase paralítica e prova de apneia, tá? Então vamos adiante. Aqui é só para eu trazer para vocês uma contextualização a respeito dos fármacos que determinam alguma depressão do sistema nervoso central. E aí, na nova resolução de 2017, que substituiu a de 97, fala assim, no seu artigo 4º, o teste de apneia deverá ser realizado uma única vez por um dos médicos responsáveis pelo exame clínico e deverá comprovar a ausência de movimentos respiratórios na presença de hipercapnia. E aí, a observação no parágrafo único. Nas situações clínicas que cursam com ausência de movimentos respiratórios de causas extracranianas ou farmacológicas, é vedada a realização do teste de apneia até que se reverta o caso. Então, esse paciente ele tem que ser retirado das drogas que fazem alguma depressão do sistema nervoso central e aí depois avaliar esse paciente depois desse contexto, né, de retirada da droga, tá? Então, vamos adiante. A próxima questão é de 2016 e ela fala assim: de acordo com o aspecto clínico neurológico, haverá morte encefálica se ocorrer midríase,
A midríase ela pode acontecer por várias condições. Pode acontecer se eu tiver alguma intoxicação, pode acontecer se eu tiver um trauma crânioencefálico, inclusive leve, pode acontecer se eu tiver algum acidente vascular encefálico. Então, esse não é um critério absoluto para a morte encefálica, a gente desconsidera. Se houver parada respiratória. Se a pessoa tem um OVAC, tem uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho, ela vai ter uma parada respiratória. Então, isso também não é critério absoluto para diagnóstico de morte encefálica. Todo exame de eletroencefalograma estiver isoelétrico, o coração parar de bater ou o tronco cerebral estiver irreversivelmente lesado. Então, quando a gente fala em morte encefálica, obrigatoriamente eu tenho que ter condições que denotam tronco cerebral irreversivelmente lesado. Essa lesão tem que ser irreversível, senão não considero como uma possibilidade de morte encefálica, tá? Então, a resposta correta é a letra E. Vamos adiante. A próxima questão é de 2013 do CESP e ela fala assim: a constatação da morte encefálica é condição necessária para a captação de múltiplos órgãos para transplante. Em um caso dessa natureza, a data e a hora do óbito deverão ser as mesmas em que for declarada a morte encefálica. Então, como eu falei para vocês na questão anterior, a hora e a data do óbito é o mesmo momento em que fechamos o protocolo e constatou-se, a equipe médica constatou-se de fato a morte encefálica. E não como a questão anterior tinha nos trazido, que é sob condições de ausência de sinais vitais, como pulso, frequência respiratória, pressão arterial, enfim. A próxima questão é de 2017, então ela fala assim: o neurologista é chamado para atender um paciente com traumatismos crânioencefálico grave, com suspeita de morte encefálica. O diagnóstico correto é essencial para a doação de órgãos. Assinale, portanto, a alternativa incorreta. Então, vamos observar o slide. Na questão A, fala assim: os parâmetros clínicos para morte encefálica são coma aperceptivo, com ausência de atividade supraespinhal e apneia. Questão B. O paciente não poderá estar sob influência de drogas que deprimam o sistema nervoso central e nem está hipotérmico. A morte deverá ser consequência do processo irreversível de causa conhecida. Os distúrbios hidroeletrolíticos, ácido-básicos ou endócrinos deverão ser excluídos, bem como a hipotermia severa com temperatura corporal abaixo de 32 graus. Então, nós estamos procurando a incorreta. Exames complementares têm a finalidade de confirmar a persistência da ausência de função do tronco encefálico ou complementar o diagnóstico após um período mínimo de observação. Então, vamos lá ver qual é a incorreta. A resposta incorreta é a letra E. Por quê? Olha o que ele falou. Exames complementares têm a finalidade de confirmar a persistência da ausência da função do tronco encefálico. Até aqui, nós temos algo verdadeiro. Complementar o diagnóstico após um período mínimo de observação. Nós não podemos confundir o termo exame complementar com o ato de complementar o diagnóstico, tá? O exame complementar possui uma característica de comprovar a ausência da atividade encefálica, tá? Então, não confundam o termo exame complementar com o ato de complementar o diagnóstico. Não, esse exame ele tem que vir para comprovar o diagnóstico de morte encefálica. Então, por isso, a questão é a incorreta, tá? Então, nós vamos para a próxima questão. A doação de órgãos e os transplantes são procedimentos importantes que vêm crescendo no país. Muitas vezes, as questões técnicas e de urgência nesses processos podem gerar dúvidas. Por isso, é importante que o profissional de enfermagem conheça bem o seu papel.
responsabilidades e limites éticos perante os indivíduos e famílias de doadores e receptores, quando do planejamento e realização dessa atividade. Indique a alternativa que está em desacordo com o que os ditames e princípios profissionais nessas situações. Então, vamos lá avaliar a questão A. Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de enfermagem prestados aos doadores de tecidos e órgãos e tecidos. Bom, até aqui tudo bem. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente. Vamos de novo. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente. A captação de órgãos, ela é feita captação de múltiplos órgãos é feita em doador cadáver. Houve um fechamento do diagnóstico de morte, só que o diagnóstico de morte acometeu a região encefálica, né? Então, nesse caso, antecipar a morte é considerar que a gente pode estar com o manejo de um paciente que não tenha tido protocolo de morte cefálica, tá? Aberto e confirmado. Então, vamos botar um asterisco nessa daqui, porque soa muito ruim, né? Letra C, desenvolver e participar de pesquisas relacionadas com o processo de doação e transplante. Opa, tranquilo, é isso mesmo. Prescrever intervenções de enfermagem, até aqui tranquilo, para os diagnósticos reais, potenciais e de bem-estar, certo? Entrevistar o responsável legal do doador, isso é agente da enfermagem que faz, nós enfermeiros, solicitando o consentimento livre e esclarecido por meio de autorização da doação de órgãos e transplante por escrito. Isso aqui também é a gente que faz. Então vamos lá falar sobre a questão errada, que é a letra B, que fala que eu tenho que promover eutanásia ou participar de prática que antecipe a morte. Isso está errado, tá? Então eu trouxe aqui a nossa resolução, algumas justificativas para determinar cada situação avaliada. Quando eu falo em planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de enfermagem prestados a esses doadores de órgãos e tecidos, eu estou obedecendo à resolução do COFEN 292 de 2004. Então, ótimo, eu estou de acordo. Quando eu falo em promover a eutanásia ou participar de prática destinada à antecipação da morte do cliente, eu estou em desacordo se eu fizer essa atividade. Portanto, a nossa resolução 564 de 2017 fala que na verdade, o novo Código de Ética que saiu em 2017, traz isso nas proibições. Então, no artigo 74, te confirma que tu é proibido de fazer isso, tá? Quanto às as outras afirmativas, ele fala assim: desenvolver e participar de pesquisas relacionadas com o processo de doação. Quem te fala isso também é a 292 no artigo 3º. E nas demais, eu tenho prescrever intervenções de enfermagem para o diagnóstico real, potencial e de bem-estar, que vocês viram aqui em sistematização da assistência de enfermagem, e está de acordo com a nossa resolução 272 de 2002, tá? A última afirmativa que fala assim: entrevistar o responsável legal do doador, solicitando consentimento livre e esclarecido por meio de autorização de doação de órgãos e tecidos, sendo isso por escrito. Também está na 292, a nossa resolução, que normatiza a atuação do enfermeiro quanto ao processo de captação de órgãos e transplante, tá? Então, quem tiver um pouquinho de curiosidade para ver sobre isso é interessante. Quem estiver iniciando as atividades na CIDOT também é interessante, né? Comissão Interna de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Quem estiver iniciando também as atividades lá no ambulatório de transplante, também é interessante dar uma lidinha nessa resolução do nosso Conselho Federal de Enfermagem,
enfermagem, que é a 292 de 2004, tá? Então, gente, vamos para a próxima. Deem uma olhadinha aqui, por gentileza. Então, vamos lá para a nossa próxima questão de 2016. Ela fala assim no seu enunciado: a atuação do enfermeiro no processo de doação de órgãos e tecidos é desafiadora e, nesse contexto, ainda se depara com a falta de notificação de morte encefálica e falhas na manutenção de órgãos para a captação como fatores dificultadores à efetivação da doação. Dadas as afirmativas, vamos julgar. O enfermeiro desempenha um cuidado especializado em relação à proteção, promoção e reabilitação da saúde dos candidatos, receptores e familiares. Número 2. O enfermeiro aplica a sistematização da assistência de enfermagem, baseando o cuidado em evidências e integrando a pesquisa e prática clínica. Vamos à questão número 3. O enfermeiro atua em transplante junto à comunidade na promoção e suporte em educação para a doação de órgãos. Questão 4. O enfermeiro, no processo de transplante, restringe as suas atribuições ao cuidado intra-hospitalar. Então, vamos lá. Eu tenho a resolução 292, que nos determina quais são as nossas atividades ideais dentro do processo tanto de doação quanto de captação. E aí é interessante, você que está querendo saber um pouco mais sobre captação e transplante, existem atividades específicas para o enfermeiro que trabalha na parte de captação, na qual ele vai fechar protocolo de morte cefálica, ajudar, na verdade, a fechar o protocolo, fazer busca ativa de potenciais doadores, comunicar CNCDO, comunicar para que inicie a abertura de protocolo, organizar centro cirúrgico para levar aquele doador, potencial doador, na qual a família aceitou a doação, e entrevistar a família para o processo de doação e de transplante, entrar no centro cirúrgico, participar da perfusão de órgãos e tecidos, fazer nucleação do globo ocular. Isso são algumas atividades que são atribuídas ao enfermeiro da CIDOT, previamente ao transplante, né? E eu tenho atividades que também são atribuídas ao enfermeiro do transplante, que é educação da população, acompanhar esse paciente no pós-operatório, avaliar depois ambulatorialmente como é que está as respostas desses pacientes, se ele tem apresentado febre, como é que está a condição desse paciente, enfim. Então são situações específicas, mas de modo geral as questões não trazem essa distinção, tá? Então muitas vezes a gente tem que ler, igual essa questão, ela traz também atividades tanto previamente a captação e posteriormente, que é o enfermeiro da CIDOT, e também do transplante, tá? Então a questão D é a errada. Vamos voltar aqui só um minutinho. A questão D, na verdade, dadas as afirmativas, julgue. Então nós vamos confirmar a questão através da eleição da questão 1, 2 e 3. O enfermeiro no processo de transplante restringe suas atribuições ao cuidado intra-hospitalar. Então, vamos à justificativa disso. Lá na resolução 292 fala assim, vamos adiante, eu não coloquei para vocês, mas na resolução 292 fala que o enfermeiro, ele tem, principalmente o enfermeiro de transplante, ele tem atividades também no pós-hospitalar, né? Fora do hospital, não apenas no intra-hospitalar. Se esse receptor, por exemplo, teve um receptor de rins, né? Ele recebeu um rim, foi para casa, passou o seu tempo no intra-hospitalar, foi para casa. O enfermeiro do transplante vai ficar investigando, ele vai ligar para esse receptor, vai avaliar como é que está a condição clínica dele, e esse receptor não está mais no intra-hospitalar, ele já foi para casa, ele já teve alta, tá? Então essa afirmativa é a incorreta. As demais são corretas, falando que o enfermeiro desempenha um cuidado especializado em relação à proteção, promoção e reabilitação da saúde
saúde dos candidatos, receptores e familiares, tá? O enfermeiro aplica a SAI baseando o cuidado em evidências, integrando pesquisa e prática clínica. Maravilha! Terceiro, o enfermeiro atua no transplante junto à comunidade, promovendo educação e suporte para doação de órgãos. Maravilha! Então, o que está em desacordo é a questão de número 4, tá? Então, vamos adiante. A próxima é de 2013 e fala assim: existem duas modalidades de doadores para transplante renal: o doador vivo e o doador cadáver, tá? No Brasil, por lei, até que grau de parentesco o indivíduo pode ser doador vivo de rim? Isso aqui é interessante, então, ó, eu trouxe a resposta, é a número C, que condiz sendo o quarto grau mais cônjuge, e aí tem a lei de número 10.211, que é de 2001, que fala assim, ó, artigo 9º, é permitida a pessoa juridicamente capaz de dispor gratuitamente, é permitida a pessoa juridicamente capaz de dispor gratuitamente de tecidos, gratuitamente, não pode vender, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplante em cônjuge ou parentes consanguíneos até quarto grau. Portanto, parentes consanguíneos de até quarto grau, consanguíneos de até quarto grau e cônjuge são permitidos, são considerados possibilidades para doação de rim doador vivo, tá? Quanto a doador cadáver, não há essa prerrogativa, tá? Desde que seja compatível com o receptor, o doador pode sim ofertar e também o receptor não vai escolher. Existe um ranking na qual se determina a prioridade, não é escolha da equipe médica, não é escolha dos familiares, enfim. Existe um sistema na qual determina quem é que vai receber, a equipe vai avaliar se esse paciente está em condições de entrar em um centro cirúrgico para receber, se ele está com infecção e não é interessante receber agora, então a equipe vai avaliar. Não sendo possível nesses casos de doação cadáver, né, então passa-se para o próximo ranking, solicita-se um novo receptor, e aí o sistema que determina quem vai ser o próximo, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês, algumas explicações a respeito de morte encefálica. Espero que vocês tenham gostado. Se permaneceu alguma dúvida, pode enviar para a gente, que com todo prazer nós vamos preparar algum material ou alguma outra aula para poder tirar suas dúvidas em relação a isso. Eu espero que vocês tenham um bom estudo. Até mais!